Mais uma vez, estamos em Zacarias, capítulo 8. Começamos a aula passada, estamos vendo Zacarias 7 e 8, que formam um mesmo conjunto. Tudo está em torno de uma pergunta que algumas pessoas levaram, né, para diante de Deus, diante dos sacerdotes, dos profetas. Então, eles fizeram uma pergunta sobre esses jejuns que eles estavam praticando, os jejuns que eram em razão das tragédias, da destruição do templo, da cidade de Jerusalém, que foram as coisas que aconteceram no início do cativeiro. Então, eles estavam guardando essas datas, guardando jejuns, para realmente ter eram épocas em que eles sentiam o que tinha acontecido, eles estavam guardando, como tem até hoje, né? Nós falamos, né? O nono dia do mês judaico de Av é uma data em que eles realmente eles guardam, eles lembram de muitos acontecimentos que aconteceram durante a história, né, várias coisas, destruição do primeiro templo, do segundo templo e várias outras coisas que aconteceram na história na mesma data. E tem também o dia de memória do Holocausto. São datas que são guardadas pelos judeus até hoje, e eles estavam perguntando se deviam manter essas datas, esses dias sagrados, esses dias apontados, determinados para jejuar. E é muito interessante, como nós temos mostrado, como Deus ele deu uma resposta inesperada. Deus sempre tem algo que nós não imaginamos. Deus fala que os pensamentos dele estão muito acima dos nossos. Então, ele vê a situação de uma forma diferente, ele analisa a situação de maneira diferente e ele quer que a gente suba, ele quer nos trazer para mais perto da mente dele. Então nós colocamos aqui, né, na aula passada, a pergunta era se eles deviam manter os jejuns que tinham guardado durante todos os anos do cativeiro. E Deus inicialmente, no capítulo 7, mostrou que os jejuns, do jeito que eles estavam fazendo, não eram jejuns que agradavam a Deus. Então a primeira parte da resposta até era algo inesperado, mas era algo que Deus estava respondendo. Ele estava dizendo, do jeito que vocês faziam desde o início, o tipo de jejum, e explicou tudo, né? No capítulo 7 nós temos uma explanação mais completa sobre o que Deus pensava sobre esses jejuns. Mas ele ainda não tinha respondido assim, mas então, devemos continuar ou não? Então, a gente nunca fez do jeito certo, vamos recomeçar, vamos fazer certo. Então, o capítulo 8, que a gente tem uma separação nas nossas Bíblias, mas era tudo dentro do mesmo momento, do mesmo contexto. Então, depois de Deus falar o que ele quis mostrar, foi uma oportunidade que o povo deu a Deus de falar o que ele pensava sobre isso. Eu fico pensando o que Deus falaria se nós perguntássemos sobre muitas coisas que nós fazemos, muitas coisas que nós podemos dizer, olha, isso é um mandamento bíblico, nós estamos fazendo. O jejum não era um mandamento bíblico esse tipo de jejum que eles faziam, mas era algo que estava dentro de um culto a Deus, de uma memória a Deus. Nós mostramos que, na verdade, eles não estavam fazendo o que Deus realmente queria que eles fizessem, mas, mesmo assim, serve como modelo para nós, de tantas coisas que nós fazemos que, às vezes, até tem muitos exemplos na Bíblia, os próprios sacrifícios que eles ofereciam. Deus, muitas vezes, nos profetas falou, eu não quero esses sacrifícios, porque está fazendo do jeito errado, não está realmente, não é o coração que eu desejo. Então, no capítulo 8, nós estamos continuando na resposta, o que Deus quis falar. Então, na aula passada, nós chegamos nesse ponto. Os jejuns, do jeito que estavam fazendo, não era o jejum que Deus queria,
mas ainda Deus não falou assim, continua ou recomece ou muda o jeito de jejuar. Vale a resposta vale para nos mostrar o que Deus realmente deseja no jejum, no arrependimento, na nossa apresentação, na nossa súplica diante de Deus. É uma resposta atemporal, vale para todas as épocas. Mas Deus ainda não tinha dado uma resposta se eles deveriam continuar ou não, e nós vamos descobrir que até o final da palavra que ele deu para Zacarias, ele não responde exatamente isso. Mas aí nós vimos na aula passada que o que ele mostrou sobre esse momento, porque a nossa pergunta, né, minha pergunta na aula passada foi, então se não estava fazendo o jejum que Deus queria, Deus ainda está bravo, ainda é um tempo de juízo, de disciplina, de Deus está irado conosco, Deus quer mudar alguma coisa em nós. Claro que ele queria mudar, mas que jeito que Deus estava contemplando o seu povo? Essa foi a pergunta. E também nós não chegamos ao final da resposta, porque nós só chegamos a esse ponto de dizer: Deus disse que está com muito ciúme, né? É o início do capítulo 8. Então, vamos ver hoje o que quer dizer esse ciúme. Deus está com muito ciúme, mas o que isso significa? Tem vários tipos de ciúme. Assim, o ciúme é o mesmo, né? Mas tem várias manifestações desse ciúme e tem vários momentos de Deus para nós. E até antes da gente começar, antes da gente orar, eu queria delinear, queria apontar três tipos de situação diferente que nós vivemos, que o povo de Deus sempre vive em relação a Deus. O primeiro, o mais gostoso, o que a gente sempre deseja, é um momento em que Deus ele tem ciúme, ele tem paixão, ele tem fortes sentimentos, mas o primeiro tipo de situação, e a situação mais desejável, é quando Deus está olhando para nós com favor, quando Deus está agindo. Nós podemos chamar isso de avivamento, nós podemos chamar isso de restauração, tempo de restauração. Nós podemos chamar isso de tempo de entrar na terra prometida e conquistar a terra. Então, são épocas em que Deus está agindo de uma forma positiva, Deus está sorrindo, Deus está caminhando, Deus está abençoando, Ele está olhando para o seu povo e está endossando, autorizando a ação do seu povo. Então, esse é o ideal, é o que a gente sempre deseja. E aí tem a segunda situação, que é quando é o contrário, quando o ciúme de Deus se manifesta de uma forma a queimar, a purificar, a erradicar o mal que está dentro de nós. Então é um tempo de tratamento, né? 40 anos no deserto, que eles não tiveram confiança em Deus para entrar na terra no momento que Deus queria. Então eles ficaram caminhando 40 anos no deserto, 70 anos de cativeiro, fora assim muitos outros tempos na história de Israel, quando eles estavam se afastando de Deus, em muitos momentos do reino dividido, muitos momentos do livro de Juízes, enfim, na verdade, assim, tem muito mais dessa segunda situação do que da primeira. É muito mais, na maioria do tempo, nosso coração não está realmente se oferecendo a Deus, nós não nos colocamos diante de Deus da maneira que Ele quer. Então Ele tem que tratar, Ele tem que agir, Ele tem que disciplinar, Ele tem que usar vários métodos para nos chamar a si mesmo. Então tem essas duas que são as mais fáceis de entender, mas tem uma terceira situação em que aparentemente, isso é da nossa perspectiva, mas aparentemente
Deus não está nos castigando, nos disciplinando, não está pesando a mão, mas também não está nos abençoando. É um tempo em que parece que Deus está distante, em que as coisas não andam, em que nada acontece. É uma situação de estagnação, é um tempo parado. É um tempo em que às vezes nós estamos, o povo de Deus, muitas vezes nós estamos apáticos, nem estamos entendendo muito o que Deus quer, nem estamos procurando saber. Ou às vezes estamos querendo saber e estamos fazendo aquela pergunta do salmista: até quando? Até quando? Esse até quando às vezes é num momento de disciplina, até quando que o Senhor vai ficar bravo conosco, ou pode ser nos tempos em que tudo parece estar mais estagnado. Então, são 3 tipos de situação, mas precisamos entender, essa é a primeira parte da resposta de Deus, é o título aqui. A primeira parte, assim, depois que Deus falou assim, olha, não é o jejum que eu queria, ele explicou, respondeu, né, de uma forma bem completa aqui, mas a partir do capítulo 8, ele vai começar a falar, então, vocês não fizeram o jejum certo, mas o que eu quero agora? E essa é a grande pergunta, até eu coloquei no título dessa aula. Antes de jejuar, antes de proclamar um jejum, que seria uma assembleia solene, um tempo assim, de clamar a Deus, o jejum deveria ser, como já falamos na outra aula, né, mas só resumindo, o jejum deveria ser, em primeiro lugar, um tempo para dizer: Deus, o que o Senhor vê em nós? O que o Senhor quer de nós? E, em segundo lugar, deve ser um momento em que nós nos dispomos a abrir mão daquilo que é do nosso interesse, porque a coisa mais comum de Deus falar conosco, mesmo quando nós não estamos seguindo outros deuses, não estamos sendo infiéis a Deus, estamos levando uma vida como o remanescente estava levando, principalmente o livro de Ageu, que nós vimos. O povo não estava se afastando de Deus como antigamente, indo atrás de outros deuses, abandonando o culto a Deus, mas eles estavam desinteressados, eles estavam preocupados na sua própria casa, nos seus próprios negócios, na sua própria vida, e eles tinham abandonado a causa de Deus, o interesse de Deus. Então, a coisa mais comum que Deus vai falar conosco no jejum vocês estão vivendo para si mesmos. Essa foi a mensagem sobre o jejum, que eles não estavam jejuando para Deus, eles estavam tristes por causa das tragédias, mas eles não estavam entendendo o que Deus realmente queria. Então, a nossa grande pergunta é: Deus, o que o Senhor deseja de nós? O que o Senhor quer falar conosco? Eu fico impressionado com, em alguns momentos, Deus não precisa de perguntas. Em alguns momentos ele fala com o profeta e o profeta vai. E Deus fala: vou fazer isso, eu estou bravo com vocês porque vocês não estão me servindo. Deus nem sempre espera a gente perguntar. Mas aqui, aparentemente, foi uma oportunidade que o povo deu para Deus, porque eles vieram e fizeram uma pergunta sincera, porque quando a pergunta não é sincera, Deus fala também. Assim, ele falou com Ezequiel, falou assim: eu não quero que esse povo venha inquirir na minha presença, eles não estão interessados, eles não querem saber, eles estão fazendo uma pergunta hipócrita. Deus não falou isso com esse grupo que chegou. Era uma pergunta sincera, mas era uma pergunta que abriu um espaço para Deus falar algo diferente do que eles imaginavam. E muito além, não só o fato de que o jejum não era do jeito que Deus queria, mas Deus usou essa oportunidade porque Ele queria falar sobre
o que ele pensava sobre o seu povo. O que ele queria, qual era o plano dele, o que ele queria deles. Não era só eles terem voltado da Babilônia para Judá. Não era só que eles iam fazer a casa de Deus. Isso foi uma coisa muito importante, as duas coisas. Sair da Babilônia e ir para a terra de Israel, que Deus tinha aberto essa porta, tinha dado essa permissão. E eles começaram a fazer a casa de Deus, muito importante. Mas em tanto Ageu quanto Zacarias, Deus falava assim, olha, isso que vocês estão fazendo é um começo, é simbólico, é significativo, mas eu quero mostrar para vocês que o meu plano é muito além dessa casa, é muito além desse remanescente que saiu da Babilônia. Eu tenho algo que eu estou ansioso por fazer. Então, a primeira parte da resposta, e na verdade é o que resume, é o que inclui tudo, é que ele falou assim, Zacarias 8, versículo 2, eu tenho ciúme por Sião, com grande ciúme. Eu tenho ciúme com grande ciúme. Com grande indignação, eu tenho ciúme por ela. Vamos orar, pedir que Deus nos mostre o que é esse ciúme. Não só assim o que é em si, mas o que isso significa, o que Deus deseja fazer, o que Deus quer de nós. Senhor Deus, nesta hora, que nosso coração seja preparado, que nosso coração possa realmente chegar a Ti, lendo esses textos, meditando nesses textos, e como o Senhor queria naquela época, o Senhor quer até hoje, que nós possamos enxergar além, que nós possamos não só, a pergunta é boa, é um bom começo, se nós não sabemos direito nem como perguntar, não tem problema, nós podemos chegar a Ti e perguntar. Mas o Senhor quer, na resposta, o Senhor quer abrir a cortina, mostrar algo mais, fazer com que a gente suba um pouco acima do nosso nível de raciocínio. E a gente, claro, nós sempre vamos pensar nas nossas situações imediatas, nós temos problemas pessoais, nós temos problemas coletivos, a situação da igreja, a situação do país, a situação do mundo, e nós podemos chegar a Ti, e até jejuar e orar, fazer assembleias solenes, que aliás pouco nós fazemos isso, mas se nós buscarmos a Ti e perguntarmos a Ti, quem sabe o Senhor hoje também poderia usar essa oportunidade para nos mostrar algo além, coisas que talvez naquela época certamente não iam acontecer, não ia acontecer tudo que o Senhor mostrou, mas era algo que dava sentido, que dava propósito, que mostrava para onde o Senhor estava caminhando. E é isso que nós queremos hoje, queremos saber o que o Senhor pensa de nós. Com certeza o Senhor tem ciúme de nós, do Teu povo, daqueles que amam a Ti, daqueles que vão amar a Ti, do Teu povo de Israel. O Senhor tem ciúme, como naquela época isso não mudou, mas nós queremos, Senhor, com todo o nosso coração, que o Senhor possa nos mostrar o que isso significa hoje para nós. O Senhor está triste com nossas atitudes, possamos entender isso. O Senhor está ansioso por fazer algo novo, para nos mostrar para onde o Senhor quer nos guiar. A gente fica com o olhar para baixo, pensando em nossos próprios, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente imagina. Nós queremos que o Senhor entre na nossa escatologia, na nossa maneira de pensar. Então, Senhor, nós pedimos, assim como o Senhor usou a pergunta daquela época, use também o nosso coração, que anseia por saber algo do Senhor, para que nós possamos também ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Pedimos em nome de Jesus. Vamos lembrar, nós citamos isso, mas dentro desse contexto, essa resposta de Deus, especialmente esse capítulo 8,
Deus vai repetir muita coisa que nós vimos nas 8 visões que Deus deu para Zacarias 2 anos antes dessa época. Então tem muitas palavras, muitos aspectos daquilo que ele está falando, que ele vai frisar, ele vai enfatizar, ele vai repetir aquilo que ele falou antes. E nós vimos que no primeiro capítulo de Zacarias, então eu queria só pegar esse ponto, né, do ciúme de Deus para prosseguir. No primeiro capítulo, na primeira visão de Zacarias, lembra como Deus mostrou para ele os cavalos que iam ver, eram os mensageiros de Deus, foram por toda a terra para trazer um relatório, e eles falaram assim, está tudo bem, Deus, está tudo em paz, está tudo tranquilo. E aí o anjo do Senhor falou assim, Deus, mas até quando as nações vão ficar tranquilas quando aquilo que fizeram contra Israel, contra teu povo, teu plano não anda, está tudo tranquilo, está tudo bem? Até quando? Eu lembro como isso me impressionou pensar assim, está tudo em paz. E o anjo do Senhor, que parece que é o próprio Jesus, disse, Senhor, até quando? Ele não queria essa paz. Essa é a paz falsa, é a tranquilidade falsa. É a paz que nós muitas vezes temos. Quando eu falei que a gente está num momento, a gente pode estar nesse tipo de momento em que nada está acontecendo. Não é nem um tempo em que Deus está abençoando e avançando e as coisas acontecendo, e lembra que só assim a igreja crescer em números e aparentemente tudo está indo bem. Claro que Deus se alegra com cada pessoa que se converte, que toma uma decisão de ser realmente um seguidor, um discípulo de Jesus, mas só os números não significam que Deus está abençoando em todos os aspectos, pelo menos uma coisa parcial apenas. Mas muitas vezes nós entramos nesse período de estagnação, em que nada acontece. Não está acontecendo no mundo, no nosso contexto, sempre tem alguma coisa. Tem, às vezes, uma recessão econômica, às vezes uma pandemia, às vezes uma guerra em algum lugar no mundo que traz dificuldades para nós, pode ser uma coisa pessoal também. Então, dificilmente a gente está numa bonança total na nossa vida. Mas, no sentido do plano de Deus, muitas vezes nós estamos num momento em que nem está acontecendo nada muito ruim e nem nada muito positivo, nada muito que mostra que Deus realmente está agindo. Então, eu queria só lembrar que quando Deus fala assim, eu estou com ciúme, ele falou no primeiro capítulo, quando o anjo perguntou até quando, Deus respondeu, Zacarias 1:14, o anjo que falava comigo disse, clama dizendo assim, diz o Senhor, com grande ciúme estou enciumado por Jerusalém. Então, é a mesma coisa que ele está falando agora. Os jejuns estavam errados, mas e agora? Então, a primeira coisa que Deus agora vai falar, o que ele quer? O que ele quer nesse momento? É um tempo de ficar lembrando da tragédia? É um tempo de ficar jejuando por causa da destruição de Jerusalém? Ou que tempo que é agora? Então, Deus fala assim, a palavra inicial é, eu estou com grande ciúme. E isso significa, o ciúme é uma manifestação de amor. Na verdade, Deus está falando assim, eu tenho grande paixão. E o que eu quero frisar é que Deus tem muita paixão, por isso que eu falei dos 3 tipos de situação. Deus tem muita paixão quando Ele quer caminhar conosco, avivamento, avanços, restaurações, coisas que Deus mostra. Ele tem um grande anseio, não só para que, vamos supor, naquela época que Josué levou o povo para entrar na terra. Deus não se interessa apenas em levar o povo para possuir a terra. Isso era um passo necessário. Mas a paixão de Deus é por outra coisa. Deus está esperando, Ele está caminhando para um alvo. E a gente sempre fala desse alvo. Eu quero perguntar para você, você sabe qual é o alvo de Deus? Você sabe qual é a paixão de Deus?
todas as coisas que fazem parte, Deus quer nos levar à nossa herança, Deus quer prosperar a nossa vida, Ele quer nos libertar dos nossos inimigos, Ele quer nos libertar das nossas opressões e depressões e escravidões, tudo, Deus quer fazer tudo isso. Mas Deus está caminhando para um alvo, Deus tem um propósito. E não é aquela coisa assim que quando chegar nesse propósito, aí vai, assim, daí não tem mais nada para fazer, né? Aquela visão, aquela imagem errada da eternidade, como sentar numa nuvem e não tem nada para fazer, fica assim, é maravilhoso conhecer a Deus, maravilhoso cantar e adorar a Deus. Mas, assim, mesmo Deus, ele não quer uma coisa estática, estagnada, chegou no ponto final, não tem nada que fazer. Deus é um Deus dinâmico, Deus é um Deus que sempre tem algo, ele tem algo para avançar, é isso que torna a vida interessante. A vida nunca vai ser monótona, a vida eterna não vai ser algo chato, algo assim, tedioso. O que Deus deseja, porém, é que a gente chegue nesse ponto. A gente precisa chegar no ponto em que a eternidade possa começar, em que o reino de Deus é estabelecido. Isso é o alvo de Deus. Ele deseja chegar na consumação, resolver o problema do pecado, resolver o problema da iniquidade. Ele quer resolver isso de uma vez por todas. Você não acha bom isso? Ou você quer continuar sempre assim, levanta um pouquinho, melhora, depois cai de novo? Parece que um ciclo interminável. Parece que a gente nunca avança muito, parece que até retrocede. A gente anda um passo e retrocede 3, muitas vezes na nossa vida individual e às vezes coletiva também. Mas Deus tem um alvo, Ele tem paixão. E o que eu quero dizer é que a paixão de Deus, o ciúme de Deus, existe nas 3 situações. Quando tudo vai bem, que Ele está abençoando, endossando, caminhando conosco, então Ele tem ciúme, ele vai mostrar o que Ele quer fazer. Ele tem ciúme no sentido assim, Ele tem uma paixão para que tire todos os obstáculos e para que possa caminhar. Nós falamos sobre o apóstolo Paulo na última aula, como ele tinha ciúme da igreja, ele não queria que entrassem mentiras, enganos, desvios. Então, esse é o ciúme de Deus. O ciúme de Deus atua quando tudo vai bem. Se ele tem ira, se ele tem indignação, como ele mostra aqui, essa ira vai se manifestar contra os inimigos, contra aquilo que nos impede de chegar no ponto. Isso dentro de nós ou fora de nós. Então, Deus tem ciúme quando tudo vai bem, e claro que Ele tem muito ciúme quando tudo vai mal, né? Quando nós estamos afastados de Deus, não estamos ligando, não estamos realmente desenvolvendo o nosso relacionamento com Ele, Ele também tem ciúme. Mas Ele também tem ciúme quando tudo está parado, como nesse capítulo 1 de Zacarias. E pode ser que quando tudo está parado, significa que Deus não está mostrando, não está expressando o seu ciúme, nem no sentido positivo e nem no sentido negativo. Parece que Deus está dormindo, parece que Deus está indiferente, mas o que Deus quer dizer aqui, o que Deus fala no início do capítulo 8 não, o meu ciúme é contínuo. É o que Ele falou no capítulo 1 também, quando todas as nações estavam quietas, em paz, Deus falou assim, eu tenho muito ciúme e vou agir, na hora certa vou agir. Então, vamos seguir adiante. Então, o ciúme de Deus é algo que Deus sempre tem, porque faz parte do amor dEle, da paixão dEle por nós e pelo propósito maravilhoso que Ele tem. E aí, no capítulo, seguindo aqui no capítulo 8, né, de Zacarias, no versículo 3, ele vai começar, e nós vamos começar hoje, porque ele faz muitas afirmações. Esse capítulo 8 de Zacarias é um capítulo maravilhoso,
Não é visão, como nós vimos nos primeiros capítulos de Zacarias, não é uma visão, é Deus falando com Zacarias apenas, e ele dá uma mensagem que a gente pode ver assim, a partir do versículo 2, porque ele fala assim, no versículo 1, de novo, vem a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Ele vai falar umas 10 ou 11 vezes essa frase do início do versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele vai falar isso 10 ou 11 vezes, e cada vez tudo faz parte de uma mesma resposta, mas são afirmações, são promessas, são facetas do plano de Deus. E como eu disse, Deus está aproveitando essa pergunta que fizeram sobre jejum. Eu fico imaginando que se fosse eu fazendo essa pergunta e recebendo essa resposta, é mais ou menos aquela sensação que a gente tem quando a gente lê o livro de Jó. O livro de Jó, tudo que aconteceu com Jó e os amigos dele criticando, e cada vez que Jó falava, assim, ele estava respondendo às críticas, estava dizendo, não é como vocês estão pensando, Deus não está me julgando, eu vivia de uma forma reta diante de Deus, e ele faz toda a sua defesa, e ele até fala que ele queria falar com Deus pessoalmente, ele queria ter a oportunidade de falar com Deus e de colocar os argumentos, que ele pudesse ser mais como igual. Ele queria assim, poder conversar com Deus, né? Não ser intimidado e falar assim, o que eu posso falar com Deus? Mas eu preciso falar o que está dentro do meu coração. Só que quando chega no fim, mais para o final do livro, que Deus responde, e outra vez, Deus não responde às perguntas de Jó. Deus não responde, ele começa a falar uma porção de coisas, só que diante do que Deus falou, Jó disse, eu não tenho mais o que falar, porque embora não fosse esse tipo de debate, de diálogo, né, que a gente quer fazer, e Deus se coloca no nosso nível. Muitas vezes nós podemos, na nossa oração, nós podemos fazer as nossas perguntas, nós podemos colocar as nossas dúvidas, mas o que eu quero colocar é que Deus, quando Ele começa a falar, e quando a gente começa a abrir os olhos e ver as coisas que Deus quer mostrar, parece que a nossa pergunta perde o sentido. Não porque Deus não se interessa na nossa pergunta, não porque Deus não possa conversar conosco, não porque Deus quer simplesmente falar assim, né, igual a criança que fala assim, mas por que, mamãe? E ela fala assim, por que é? Por que é? E tem vezes que Deus tem que falar isso, né? Por que o Senhor faz assim? Por que o Senhor ordena assim? Tem coisa que Deus vai falar por enquanto, a gente não tem condições de entender. Às vezes ele fala assim, por que é? Porque eu decidi, porque eu, né, Romanos 9, porque o oleiro tem direito de fazer o que ele quer. Mas Deus não quer um relacionamento assim. Deus quer que a gente consiga conversar com Ele, e Deus quer que nossas perguntas, que a gente tenha respostas, mas mais do que querer chegar no nosso nível que Ele quer, mais do que responder nossas perguntas, Ele quer também, mas mais do que isso, Deus quer que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente consiga não ver tudo que isso... Nós vamos gastar a eternidade vendo as coisas do jeito que Deus vê. Mas que a gente comece a ver algo da perspectiva de Deus. Né? Como o anjo que chamava João no Apocalipse, vem aqui em cima do monte, veja as coisas daqui. Então tem muita coisa que a gente, só de mudar nosso ponto de perspectiva, nosso ponto de visão, a gente enxerga as coisas de uma forma diferente. Então, eu tenho feito essa pergunta para Deus, né, preparando essas aulas e pensando, Deus, o que o Senhor quis falar aqui em Zacarias 8? Além assim, tá claro aqui, ele faz várias promessas, faz várias afirmações, mas isso foi dado, por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia no contexto, porque eu não posso pegar o capítulo 8 de Zacarias
e estudar fora de contexto. Eu posso até ser abençoado, edificado por algum texto isolado, mas para realmente entender o que Deus fala, eu preciso entender o contexto, e o contexto é que fizeram uma pergunta, que Deus não respondeu do jeito que eles queriam, mas ao mesmo tempo era uma resposta. Então, eu tenho feito essa pergunta, e não estou dizendo que eu tenho a resposta, mas vale muito a pena fazer a pergunta. Deus, o que Zacarias 8 tem a ver com a pergunta deles? Por que o Senhor respondeu dessa forma? Qual é o que o Senhor queria que eles entendessem naquela época para a gente poder entender hoje? Então, a minha conclusão, parcial, incompleta, mas a minha conclusão é: Deus queria que eles enxergassem algo muito mais amplo do que os jejuns. Ele não queria responder só o que faz com essa data em que a gente lembra da destruição de Jerusalém. Ele queria que eles começassem a ver o jejum do ponto de vista de Deus, que ele já mostrou, mas agora ele quer que eles vejam o que Deus realmente quer mostrar para eles. Essa pergunta que eu tenho feito assim, antes de jejuar, antes de responder se devemos continuar jejuando ou não, é perguntar a Deus, o que o Senhor quer de nós? Eu vou jejuar para insistir naquilo que eu quero, na minha visão, na minha percepção, no meu desejo, eu quero isso, como uma criança que quer alguma coisa, ou para poder jejuar, não só abrindo mão do meu prazer, dos meus objetivos egoístas, mas o jejum também envolve entender o que Deus quer de nós. Então a nossa pergunta é: Deus, o que o Senhor quer? E Deus vai falar: eu estou com muito ciúme, mas o que o Senhor quer fazer? O Senhor tem ciúme para fazer o quê? Então é isso que ele vai falar agora. Então nós vamos ver alguns dos primeiros. Nós não vamos ter tempo para ver todo o capítulo, mas eu só queria lembrar que no próprio versículo 2, assim diz o Senhor. Então a primeira afirmação é: estou com ciúme. Segunda afirmação, versículo 3, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Será que isso era assim? Deus já está vindo hoje, amanhã? Nós sabemos que não. Naquele contexto e até hoje, nós sabemos que ele não estava dizendo: eu estou chegando de mudança, já estou vindo. Não, nós sabemos que isso é a consumação da história. Agora há pouco eu estava dizendo, Deus é apaixonado por um alvo, por um objetivo que ele tem. É como nós também temos nossos objetivos, nós temos nossos sonhos, nós queremos fazer uma viagem, nós queremos a realização, nós queremos construir ou comprar uma casa, nós temos sonhos, nós temos desejos de realizar algumas coisas. E isso é o que dá sentido para a vida. Uma pessoa que não tem sonho, que não tem objetivo, é uma pessoa que não tá viva, não está andando para um objetivo. Deus tem um objetivo. Deus não está sentado no trono pensando, desculpe a maneira de falar, porque ele é um pai, ele quer fazer isso, mas o objetivo de Deus não é como que eu posso resolver os problemas de todos os milhões e milhões, bilhões de filhos que eu tenho. Como que eu vou satisfazer? Ele quer nos agradar, o amor quer isso. Então não estou dizendo que Deus não tem interesse nas nossas verdadeiras necessidades, não tanto as coisas que às vezes a gente pensa que precisa, e os nossos sonhos às vezes entram em choque com o que Deus realmente deseja, porque Deus sabe o que é melhor, mas não é só uma coisa assim, Deus sabe o que é melhor, está nos aperfeiçoando, um dia a gente vai ficar com Ele para sempre. Deus tem algo que Ele tem estratégia, Ele quer chegar lá. E o que é? Aqui no versículo 3 está falando o que é. O que Deus quer? Qual que é o fim
de toda a história? Qual que é a consumação? Não o fim do que vai acontecer na eternidade. Isso aqui é a porta para a eternidade. O objetivo de Deus nesse tempo, nessa era que nós vivemos, nesse tempo em que Deus está trabalhando com a redenção, Ele está trabalhando com a restauração da humanidade para o ponto que nós perdemos no Jardim do Éden. Então Deus está caminhando para algo, Ele tem paixão por isso. Deus criou o homem, Deus criou a terra, Deus criou a natureza, Deus criou as estrelas, Deus criou todas as coisas com algo em vista. Ele tinha um plano, Ele tem um plano maravilhoso. E esse plano, às vezes, a gente resume, assim, a Bíblia resume em dizer: Deus vem morar conosco. Deus quer habitar. E o lugar que Deus escolheu é Jerusalém. A gente pensa que isso deve ser espiritualizado, é a Jerusalém do alto, o Apocalipse vem uma nova Jerusalém do céu, mas Deus sempre fala a respeito de vir morar em Jerusalém, um lugar na terra. O Apocalipse 21 vai unir a nova Jerusalém, que vem do céu, com a Jerusalém aqui da terra. Mas Deus quer habitar na terra, Deus quer estabelecer seu reino. Isso não é uma coisa, como é que eu posso falar assim? A gente coloca assim, o objetivo de Deus, o plano de Deus é morar conosco. Né? Eu sempre uso, assim, o que sempre vem na minha mente, é quando a gente lia como criança, você lê as histórias, né? as histórias que tem, né? De fadas, de fazer de conta, né? E sempre terminava assim, né? Tinha as dificuldades, se era uma história de romance, tinha muita dificuldade do príncipe conquistar a princesa, e aí terminava a história assim, depois eles viveram felizes para sempre. E é o jeito melhor de terminar uma história, só que às vezes parecia assim que o interessante era antes de chegar lá. Depois que chegasse lá assim e viveram felizes para sempre, bom, a história nunca vai falar sobre isso, porque isso é muito chato, falar como eles viveram felizes para sempre. Não tem desafio, não tem coisa que tem que superar, não tem nada para fazer. E com Deus é o contrário, é uma porta que abre para coisas muito maiores e que nós não sabemos muito sobre o que vai acontecer depois. O que nós sabemos é que toda a história, todos os acontecimentos, tudo que Jesus veio para fazer na sua primeira vinda, toda a história de Israel, toda a história da igreja, tudo que está sendo, o palco que está sendo montado, todos os acontecimentos do fim dos tempos, é para chegar nesse ponto. O objetivo é como que nós vamos chegar ao ponto de Jesus voltar, ter o casamento, Deus morar aqui na terra. Deus morar aqui na terra. Então, esse é o objetivo de Deus. E é por isso que Deus tem ciúme, porque Ele tem paixão por isso. E Ele tem ciúme com ira, porque Ele vai derrubar tudo que impede, mas Ele vai fazer do jeito dele, porque Ele podia fazer isso num estalar de dedos, só falar a palavra. Ele podia eliminar todos os inimigos, mas Deus tem um jeito que é muito melhor e que faz parte de uma parceria, de um casamento, e isso é o que a gente sempre está falando sobre esse caminho de Deus. Então, olha o que fala no versículo 3. Eu voltarei para Sião. Voltarei porque Ele nunca tinha vindo para habitar ainda, isso não aconteceu antes dessa época e não aconteceu depois ainda, porque esse é o final dessa era, quando Jesus voltar e ainda durante o milênio, quando Ele for conquistando e puder entregar tudo para Deus e o Pai vir morar junto com o Filho, junto com a noiva e estabelecendo seu reino na terra. Então, essa é a paixão de Deus. E para acontecer do jeito que Ele deseja. E isso vai ser maravilhoso. Se a gente puder ganhar um pouquinho, uma visão
pequenininha do que Deus quer fazer, do que isso significa, nós vamos ficar muito empolgados, porque isso é maravilhoso, é um propósito, e o que eu quero mostrar não que a pergunta do jejum não cabia, mas quando você começa a enxergar o que Deus queria mostrar, ele estava indo muito além da pergunta. Ele estava indo muito além daquilo que eles estavam perguntando. Então, voltarei para Sião, porque tinha havido um retrocesso, né? Depois de Davi, houve um retrocesso, eles estavam mais longe, né, do alvo de Deus. Então, depois do cativeiro, Deus está fazendo, eu voltarei para Sião e habitarei, eu venho para morar, habitarei no meio de Jerusalém. Gente, não é fantástico? Deus, Criador do universo, vir morar dentro dos limites de uma cidade terrena. Então é isso que Deus está falando. Por que Deus tem ciúme? Porque Ele tem ciúme, Ele nos ama, mas Ele nos ama, como Paulo falou em 2 Coríntios 11, Ele nos ama com ciúme porque Ele quer que aconteça esse casamento. Ele quer que Jerusalém seja a noiva. Fala isso em Apocalipse 21. É a noiva. O anjo falou assim, venha e veja a noiva, ataviada. Então isso é algo que tem ocupado a atenção de Deus, isso é o centro da história, isso ainda vai continuar durante o milênio, a preparação dessa cidade perfeita como a noiva, como o lugar onde Deus vai morar. Então, eu habitarei no meio de Jerusalém. Então, Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade. Eu não sei se a sua Bíblia fala verdade, mas essa palavra é aquela palavra emet no hebraico, que significa fidelidade, ser verdadeiro. A palavra fidelidade assim, inclui verdade, porque para você ser fiel, você tem que falar a verdade e andar na verdade, mas é uma verdade que significa assim, é como um casal, ser verdadeiramente, eles serem fiéis um ao outro. Não é só uma questão de exclusividade, de relacionamento íntimo, mas inclui isso, mas assim, ser fiel é ser verdadeiro, genuíno, não esconder nada. Essa palavra verdade é aquilo que Deus quer de nós, na nossa relação com Ele, que nós sejamos verdadeiros, que não haja mentira, que não haja falsidade, que não haja hipocrisia, que não haja desvio. Então, ele está dizendo, Jerusalém será chamada a cidade da verdade. Então, Deus está falando assim, olha, vocês estão lamentando a destruição de Jerusalém, mas eu quero contar para vocês, eu quero que vocês entendam um pouco mais o que o meu coração deseja, qual que é a minha paixão. A paixão de Deus é assim, eu vou morar em Jerusalém. Então, como eu já decidi, eu já escolhi. Salmo 132 fala assim, eu já escolhi Sião, é o meu lugar, não vai ter outro. Então, esse lugar, nós, os gentios, nós fomos enxertados, nós fazemos parte disso também. Mas esse lugar que Deus já escolheu, não é um lugar físico só, né? Envolve essa coisa física, esse lugar na terra, mas é claro que a coisa mais importante são as pessoas, é a noiva, o povo dele. Jerusalém vai ser chamada, vai ter um testemunho de ser a cidade da fidelidade, até nessa época e até hoje. Não é esse lugar ainda que Deus deseja. Mas ele está dizendo, vai ser, Jerusalém será chamada a cidade da fidelidade, da verdade. E o monte do Senhor, o que é o monte do Senhor? É o Monte Sião, o lugar onde eles tinham feito o templo, onde estavam fazendo novamente o templo, mas
também significa casa de Davi, né? O monte da cidade de Davi. Então, esse monte do Senhor será o monte do Senhor dos Exércitos, será o Monte Santo. Isaías 2 tem uma visão disso, tem várias outras profecias também, mas a gente lembra assim, uma das mais claras, assim, que fala que, se referindo sem dúvida ao milênio, né, falando assim, que o monte da casa de Deus será elevado acima de todos os outros montes na terra. Vai ser um monte diferente de todos os outros montes. Monte representa governo, é o lugar assim, mais alto que governa os outros. Então, o monte da casa de Deus vai ser elevado, vai ser um lugar santo. De lá vai proceder a lei, vai ter água cristalina, vai ser realmente um testemunho. Então, é isso que Deus está falando. Então, esse é o primeiro ponto aqui, né? O que significa o ciúme de Deus? O que Deus está querendo dizer com esse povo falando sobre jejuns? Ele quer dizer, olha, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu quero de vocês. Aí vocês vão poder, ele não fala isso, né? Mas nós podemos concluir, aí vocês vão poder jejuar por algo que vale a pena. Não só esse jejum de abrir mão do seu próprio egoísmo e compartilhar e fazer justiça, mas também assim, o jejum que fala em Joel é um jejum de realmente ter arrependimento por um coração que é muito egoísta, por nosso coração que se desvia muito do que Deus realmente deseja, e principalmente um jejum por não amar a Deus sobre todas as coisas, porque se nós amássemos verdadeiramente, se nós estivéssemos apaixonados por Deus, como Ele é apaixonado por nós, a gente nunca deve pensar que Deus, eu estou pintando um quadro assim de que Deus está apaixonado por um alvo, por um projeto, mas esse projeto somos nós. Deus não quer, porque tem muitos homens importantes e muitos governantes que eles têm paixão pelos projetos deles e eles usam as pessoas. O projeto não é para as pessoas, o projeto é para eles. Os imperadores, Herodes, por exemplo, no tempo de Jesus, ele deixou muitas obras magníficas. A própria reconstrução ele fez uma ampliação, uma reforma, quase que uma reconstrução do templo, mas ele fez muitas outras obras, e ele usava escravos, ele escravizava as pessoas para fazer as obras que interessavam para ele. E Deus não é assim. Deus tem um projeto pelo qual ele está apaixonado, mas esse projeto é casamento, esse projeto é morar conosco, esse projeto é parceria, esse projeto é Jerusalém ser um lugar da habitação dele, é ser um lugar onde ele vai poder ter intimidade, vai ser uma coisa fantástica, a gente não faz ideia do que é um casamento, uma vida próxima, íntima com Jesus e com o Pai. É algo realmente além da nossa capacidade de entender. Então, essa é a descrição do que Deus está querendo falar com eles. Então, ele começa mostrando a paixão dele, ele sempre tem sentimentos fortes por nós e qual que é o projeto dele. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, cada vez que ele fala isso, ele vai dar assim está dentro da mesma promessa, do mesmo projeto, não são coisas diferentes, mas cada vez que ele fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, é uma nova afirmação. Ele vai explicar, ele vai mostrar, é uma promessa, é uma afirmação, é um chamado, mas é algo que ele está mostrando dentro desse anseio que ele tem por nós. Então, no versículo 4, ele fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade.
as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Então, aqui Deus está falando que Jerusalém, ele fala assim, eu quero morar em Jerusalém, eu vou morar em Jerusalém, mas Deus quer habitar em Jerusalém numa cidade viva, numa cidade normal, numa cidade cheia de gente. E ele fala aqui dos dois extremos, das crianças e dos idosos. Porque quando tem guerra, ou quando tem, mesmo assim, esse remanescente que voltou da Babilônia, talvez não tivesse, não sei se os idosos tiveram muita condição de fazer esse retorno da Babilônia. Eu não tenho certeza, mas é possível, de qualquer maneira, é bem claro que nessa época de Zacarias, tinha pouca gente, não era uma cidade vibrante, era uma cidade mais para fantasma, era uma cidade vazia, era uma cidade que tinha muitos perigos, tinha inimigos ainda. Então, não era uma cidade tranquila, não era uma cidade... O que Deus está falando aqui, assim, Jerusalém vai ser uma cidade com vida normal. Vai ter pessoas idosas andando tranquilamente, com bengala na mão, aproveitando para dar uma volta. Vai ter as crianças brincando nas ruas. Sinais de vida. Tem uma outra descrição bem diferente que Deus usa em Zacarias 3, versículo 10. São descrições icônicas, né, emblemáticas, que a Bíblia muitas vezes usa para descrever uma cidade em tempo de paz. Então, em Zacarias 3, versículo 10, fala assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Isso é usado no tempo de Salomão, isso é usado em outras ocasiões para falar assim, de uma vida próspera, de uma vida tranquila, uma vida em que cada um não precisava ficar escondido dentro de uma caverna dos inimigos, uma vida normal, de cultivar a terra, de ficar junto, cada um convidará seu companheiro. Então, é uma outra descrição. Então, são descrições paralelas, tanto aquela de Zacarias 3, como essa aqui, para mostrar como Deus está dizendo, Jerusalém vai ser uma cidade normal, vai ser uma cidade com vida. Deus não anseia vir morar num lugar que tem uma elite muito separada, muito exclusivista, só alguns que nem têm família, mas que estão servindo ao Senhor, sacerdotes, sei lá, a gente poderia imaginar alguma outra situação. Não, Deus quer habitar conosco, famílias, vida, as coisas acontecendo, tendo paz, podendo conviver um com o outro. É nesse tipo de ambiente que Deus fala assim, eu quero vir. Então, esse é o segundo ponto aqui, a segunda afirmação. Estou falando segunda depois da primeira, no versículo 2, sobre ciúme, né? Mas no versículo 3 nós temos, então, uma afirmação, que é a principal de todas, que ele vem para morar, esse é o objetivo de Deus, e agora ele vai falando sobre alguns aspectos, algumas características, algumas situações que Deus quer chamar a atenção. Agora o versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora aqui tem essa mesma frase de abertura, assim diz o Senhor dos Exércitos, mas aqui ele não está prometendo uma coisa nova. Aqui nesse versículo ele vai dizer o seguinte, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa palavra, talvez até tenha, não conferi, mas talvez tenha outras traduções que usam outras expressões aqui, mas quando ele fala assim, se isso for maravilhoso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, são coisas maravilhosas demais
para se acreditar. Assim, isso que Deus está descrevendo parece até uma coisa normal. Eles voltaram da Babilônia, Jerusalém ia voltar a ser habitada, ia ter vida normal, mas ele está dizendo, olha, o que eu estou dizendo que vai acontecer, o que eu estou prometendo, esse retorno, essa vinda de Deus. Ele fala retornar porque ele tinha se afastado da sua cidade, né, do seu povo. Mas, na verdade, ele está falando de algo que nunca tinha acontecido ainda. Porque o objetivo de Deus sempre era, então vocês vão entrar na terra e depois, lá na frente, eu vou andar no meio de vocês e eu vou morar com vocês. Deus sempre dava esses vislumbres, essas dicas do que ele realmente queria. Então, aqui ele está dizendo, se isso que eu estou descrevendo, se isso vai parecer impossível, maravilhoso uma coisa absurda, não é possível, não tem cabimento. E eu vou dar rapidamente 2 exemplos disso, na Bíblia, essa mesma palavra e esse mesmo contexto, para vocês entenderem o que é esse maravilhoso que Deus está falando. E isso é importante porque, se eu for olhar, eu confesso, tem muitas coisas que a Bíblia fala sobre o que Deus deseja, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Isso é maravilhoso demais. Eu confesso, é muito difícil acreditar nisso. Se eu pensar em Israel como nação, Deus já fez muita coisa para levar muitos judeus de volta para Israel. Hoje à noite começa o Rosh Hashanah, que é o ano novo para o calendário judaico. É um tempo em que os judeus começam assim como o ano novo, né? Você tem expectativas, você tem esperanças. E nós temos, eu até queria ver com mais detalhes, mas eu vi rapidamente que tem uma estatística que tem em torno de 15 milhões de judeus no mundo. E até eu tinha visto algum tempo atrás que Israel tinha passado da marca de 50%, que mais assim, 50% e mais um pouquinho. Mas hoje eu vi esse número, eu não investiguei ainda, não deu tempo de ler, mas parece que tem uma estatística assim, que tem 15 milhões, 15,2, alguma coisa assim, de judeus no mundo, e tem 7 milhões em Israel, então ainda não está na metade. Mas, enfim, que eu não sei exatamente quais são os números exatos, e essas coisas também são estimativas, porque é muito difícil saber exatamente quantos judeus tem. Mas, de qualquer forma, o que Deus falou que vai fazer com Israel, o que Deus pretende fazer na salvação do povo de Israel, na vinda dele, são coisas que a gente não consegue. A gente olha e fala assim, isso é maravilhoso, tal, assim, mas parece que a gente nem arrisca muito pensar, isso pode acontecer na minha vida, ou isso, se for pensar muito, não dá, é impossível. Então, 2 vezes que essa mesma pergunta, assim, isso é maravilhoso demais? Será que isso é muita utopia, muita imaginação, não dá, não tem cabimento? Então, a primeira vez foi em Gênesis 18, quando Deus veio na forma humana para almoçar com Abraão e ele queria falar com Sara. Sara estava com 90 anos de idade e Deus falou com ela, quis falar com ela, daqui o período de uma gestação, daqui a 1 ano, você vai ter um filho. E Sara riu. E Deus respondeu, você acha de verdade que isso é maravilhoso demais? Você acha que isso é impossível, que isso é um sonho? Então, essa é a primeira vez que foi usada essa pergunta retórica, isso é maravilhoso demais? E Deus falou assim, não tem nada que é difícil demais para mim. E, aliás, o que Deus estava mostrando naquela ocasião era que a base, porque ali Abraão e Sara, nascendo Isaac, foi aí que começou a nação de Israel. Essa foi a origem.
foi um novo começo, como a gente pensa de Adão e Eva gerando toda a humanidade, nós temos aí Abraão e Sara gerando toda uma nação, que seria como as estrelas do céu e como as areias, os grãos de areia na praia do mar. Então, Deus estava falando assim, eu quero que vocês entendam que isso só pode acontecer por um milagre, e não é acho que não sei se tem milagre pequeno, milagre grande, assim, tudo que é sobrenatural é além da nossa capacidade. Mas Deus estava querendo dizer, isso só vai acontecer pelo sobrenatural, pela minha mão, não vai acontecer com a sua capacidade natural. Então, essa foi assim, o momento mais espetacular dessa pergunta. Mas tem uma segunda vez que isso aparece também, que está em Jeremias 32, quando Jeremias estava profetizando e estava acontecendo já a invasão, já tinha acontecido algumas etapas da invasão de Nabucodonosor com a Babilônia, né, o exército e tudo. Então, eles estavam já quase no final. Não tinha acontecido ainda a última etapa, mas já estava assim, muito certo de que eles iam ser levados para o cativeiro. Deus tinha falado, vai acontecer, não adianta nem orar para mudar isso. E Jeremias estava na prisão por causa de ter profetizado isso, como se ele fosse um traidor, favorecendo, apoiando os inimigos da nação. Ele estava na prisão e Deus falou com ele, é para você comprar, eu quero que você adquira uma propriedade que é de um parente seu, eu quero que você adquira essa propriedade, porque vocês vão para o cativeiro, mas eu estou prometendo. Era a hora mais escura, era a hora que menos você ia pensar assim, em comprar uma propriedade, você tinha que até Deus tinha falado assim, se prepare, se submetam e acompanhem, não resistam aos babilônios. E Deus mandou ele comprar uma propriedade de terra. E aí ele fez, né, Jeremias fez com testemunhos e fez a escritura e tudo mais. E depois Jeremias ora, mais ou menos como a gente faz quando a gente fala assim, Deus, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Mas quando a gente fala assim, é meio que duvidando. Eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre, mas é quase como quem diz assim, mas eu acho que esse que eu estou te pedindo agora vai ser impossível. E Jeremias faz uma oração dizendo, Deus, o Senhor que criou os céus e a terra, tem alguma coisa que é maravilhosa demais, que é difícil demais, que é espetacular demais, que é grandioso demais para o Senhor. Mas como ele estava afirmando que Deus podia fazer qualquer coisa, mas meio que duvidando, Deus responde, no mesmo capítulo 32, Deus responde e quase que chama atenção, Jeremias, tem alguma coisa que eu não possa fazer? Tem alguma coisa que é maravilhosa demais para mim? Então, é isso que Deus está falando. Assim, Deus vem morar em Jerusalém? Jerusalém vai ser uma cidade exemplo de fidelidade, e nós podemos entender que essa promessa e essas profecias têm a ver com a cidade de Jerusalém, a cidade, o povo, né? Jerusalém aqui está representando todo o povo de Israel, toda a nação de Israel. Muitas vezes quando fala Jerusalém é simbólico, inclui tudo, mas nós temos visto que as profecias elas se cumprem literalmente, Deus vai cumprir. Não tem como, gente, não tem como você ler esses textos aqui, como nós estamos lendo aqui em Zacarias, não tem como você ler isso e falar assim, bom, mas Deus não está falando sobre a cidade, Deus está falando sobre a igreja, Deus falando sobre o seu povo. Não tem cabimento, porque assim como quando Deus falou com Sara, você vai ter um filho, esse filho não era Ismael, um filho que
que nasceu com a ajuda de uma serva, de uma escrava egípcia. Não era um filho espiritualmente falando, porque Abraão vai ter muitos filhos espirituais que vão crer como ele. Deus estava falando, você vai ter um filho literal, físico, verdadeiro. Então, a promessa que ele dá também para a nação de Israel, a promessa que ele está repetindo aqui, o ciúme que ele tem, o desejo que ele tem de cumprir o seu propósito, envolve Israel, envolve Jerusalém, mas inclui a gente também, inclui Deus. O Novo Testamento mostra isso com muita clareza. Nós fomos ligados, nós fomos incluídos, nós fomos enxertados na comunidade de Israel e fazemos parte desse mesmo povo. Então, o que Deus está falando no versículo 6 é: se vocês acham que isso, se o povo na época que for para acontecer isso também, se em algum momento vocês acharem que isso é maravilhoso demais, ou seja, difícil demais, grandioso demais, não vai acontecer, vamos deixar para quando Jesus voltar, que quando Jesus voltar tudo pode acontecer, mas até lá tem muita coisa que só vai acontecer mesmo depois que ele voltar. Mas o que ele está dizendo é, isso você acha que é maravilhoso demais, mas ele falou assim, isso será maravilhoso aos meus olhos, Deus também vai ficar estupefato, Deus também vai ficar assim, uau, acho que isso aí eu não consigo. Ele está dizendo, não, isso não vai representar nenhuma dúvida para Deus, porque Ele falou que vai fazer, é o projeto do coração dele e vai acontecer. É verdade, eu não sei exatamente o que envolve ser uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem nenhuma imperfeição. Eu não sei exatamente como Deus vai agir com o povo judeu, como é que Ele vai nos unir. Tem muitos detalhes, muitos passos que eu não conheço, mas uma coisa eu tenho que voltar sempre, isso não é maravilhoso demais para Deus. Deus é capaz de fazer isso. E vamos só, talvez a gente volte nisso na próxima aula, mas vamos abrir agora esse quarto ponto aqui, né? Versículo 7. Então, mais uma vez, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, mais uma declaração que Deus está fazendo por meio de Zacarias. Assim diz. Então, Deus fez um parênteses, né, entre a descrição da cidade de Jerusalém, com idosos, crianças, vida normal, e o que ele vai falar agora. Ele vai continuar prometendo coisas que são maravilhosas demais. Esse ponto 3 foi um do meio, assim, dizendo assim, ó, o que eu for falar, nada disso é maravilhoso demais para mim. E o que ele vai falar agora, no versículo 7? Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu salvarei o meu povo. Então, se tinha alguma ideia assim, de que Deus tem um projeto, Ele quer morar em Jerusalém, mas Ele só quer nos usar. O objetivo, a finalidade de Deus é como esses reis, imperadores que usavam pessoas para fazer os seus projetos. Não, o projeto de Deus são as pessoas. E aí ele falou assim, eu vou morar em Jerusalém. Ele prometeu, ele falou assim, ó, é o lugar onde eu vou. Isso vai acontecer. Mas agora ele está dizendo, como é que eu vou voltar para Jerusalém? Por que Deus não podia vir nessa época que Zacarias profetizou? Por que não aconteceu ainda? Porque não aconteceu isso que ele está prometendo aqui. Não aconteceu ainda. Então ele fala assim, eu salvarei o meu povo. De onde? Onde que ele vai salvar? Eu vou tirar da terra do Oriente. Era de lá que já tinha feito isso nessa época de Babilônia. Babilônia ficava ao leste, né? Ficava ao Oriente. Mas ele fala assim, eu salvarei o meu povo tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Talvez algumas Bíblias falem isso, mas me parece que a terminologia original é desde
o nascer do sol até o poente, desde o nascente até o poente. E isso inclui tudo. Ele não falou norte, sul, leste, oeste, mas inclui tudo, porque é desde o nascimento do lugar onde o sol nasce até onde o sol se põe. Tudo. Tudo. E nessa época que nós estamos vendo aqui, eles não tinham vindo de Oriente e Ocidente. Eles tinham vindo só de um lugar, assim, vários locais, mas na mesma região, né, de Babilônia, Império Persa, era na mesma região, do Oriente. Então, ele está dizendo sobre um acontecimento futuro, ele está falando sobre algo que ainda não aconteceu, não tinha acontecido nessa época dele. Eu salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente, da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão no meio de Jerusalém. Então, Deus falou assim, eu vou habitar em Jerusalém, mas ele não vai habitar numa cidade que não tem gente e que não tem as pessoas que ele prometeu restaurar. Então, ele está dizendo, eu vou salvar o meu povo, vou tirar o meu povo, vou buscar. Em Jeremias tem um lugar que fala que ele vai como um caçador, pegando de cada lugarzinho que tem, nos lugares mais escondidos, ele vai buscar, ele vai recolher, ele vai reunir todos aqueles que pertencem a ele. Isso tem a ver com o povo judeu, mas tem a ver também com todos aqueles que amam a Deus, que ele vai buscar até os confins, a última ovelha, ele vai buscar cada um e trazer para perto dele. Porque ele está dizendo, eu os trarei, habitarão no meio de Jerusalém, serão o meu povo. Essa é a frase que tem na Bíblia inteira, falando do propósito final de Deus. Às vezes fala assim, Deus quer morar na terra. Deus vem para morar em algum lugar, né? Em Jerusalém, Israel, no Monte Santo. Mas a frase que expressa com mais clareza assim, do que apenas Deus fala assim, eu vou morar em algum lugar na terra, ele falou assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Em verdade, a mesma palavra, fidelidade, Deus vai ser fiel. Deus não poderia ser fiel se ele não restaurasse Israel, porque ele prometeu. Não tem como Deus ser Deus de fidelidade, um Deus de verdade, se ele não cumpre tudo que ele prometeu. Então, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Eu vou ler apenas um texto só para a gente entender, porque isso aqui tem muitas profecias falando de como Deus vai ajuntar todo o seu povo, de todas as partes da terra. Tem muitos lugares que falam sobre isso. Fala especificamente do povo de Israel, e no Novo Testamento também fala, né? Jesus fala assim, né, que os anjos vão fazer uma grande colheita aos 4 cantos da terra. Então, né, o Apocalipse descreve uma multidão que vem de todas as raças, povos, línguas, nações. Então tem muitos lugares que falam de Deus reunir o seu povo, de Deus ajuntar todos que são dele, de todos os cantos mais longínquos da terra. Mas essa profecia de que ele fala assim, eu vou salvar meu povo. Eu vou salvar meu povo. Então, isso entra num assunto meio extenso, mas eu só vou ler em Jeremias, capítulo 30, só para a gente ter um dos vários lugares assim nos profetas que fala assim que esse momento de Deus ajuntar seu povo é um momento que vem logo depois de uma grande tribulação. Jeremias 30, ele fala assim, vou começar no versículo 5, Jeremias 30, versículo 5. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai e vede se um homem tem dores de parto. Por que vejo cada homem com as mãos sobre os lombos, como há que está dando à luz? Por que se tornaram pálidos, descorados todos os rostos?
Porque aquele dia será tão grande que não há outro semelhante. Versículo 7. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será livrado, ele será salvo desse tempo. Naquele dia em que Deus vai salvar o seu povo, diz o Senhor dos Exércitos: eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas algemas, nunca mais se servirão dele os estranhos. Assim ele servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Portanto, não temas, ó Jacó, meu servo, diz o Senhor, não te espantes, ó Israel, eu certamente te livrarei das terras de longe, a tua descendência da terra do seu exílio. Jacó tornará, descansará, ficará em sossego, não haverá quem o temorize, eu sou contigo, diz o Senhor. Então, é um dos vários exemplos nos profetas que fala assim, de um tempo de grande angústia, de grande tribulação, mas que Deus vai salvar o seu povo e vai trazê-lo de volta para a sua terra, onde ele vai estabelecer o seu reino e ninguém mais vai espantar, ninguém mais vai atemorizar. Então, nós chegamos até aqui, né? No número 4 aqui, Deus vai salvar seu povo das extremidades da terra. Isso faz parte desse grande propósito que Deus tem. Então, diante de tudo isso, nós vamos continuar vendo o capítulo 8 na próxima aula, mas nós queremos entender assim, o que Deus quer falar sobre jejum. Parece que não tem nada a ver, mas olha como Deus está dando um panorama, como Deus está dando uma visão ampla. Deus está falando assim, eu quero que vocês enxerguem, eu quero que vocês vejam a minha paixão, eu quero que vocês vejam para onde eu quero levar. Então a pergunta é, o que Deus realmente quer de nós? Deus não quer, essa pergunta vai ficar no ar, mas assim, Deus não quer que a gente lamente, que a gente guarde datas que nos fazem sentir tristeza por causa de coisas passadas. Deus é um Deus que, Deus faz questão de guardar datas, de lembrar, mas será que essa seria uma data? Será que Deus quer que a gente permaneça pensando nas falhas do passado? Será que tipo de jejum Deus quer? E o que Deus quer nos mostrar sobre isso? O que Deus quer de nós? Então, esse capítulo vai continuar mostrando mais aspectos, mas ele veja como Deus está dando uma visão muito mais ampla, muito mais abrangente do que aquilo que eles estavam perguntando. E por isso eu volto a minha pergunta, a minha oração inicial. Deus, vamos orar. Deus, nós queremos que o Senhor também nos ensine como nós podemos enxergar além da nossa situação presente. É verdade, nós temos desafios presentes. E o Senhor tratou disso, mesmo nesse capítulo 8, mais adiante, o Senhor falou sobre a importância de colocar a mão na massa, de fazer aquilo que precisava ser feito naquele tempo, que era reconstruir a casa de Deus. Mas Deus, o Senhor, antes de falar simplesmente, não se preocupe com as datas da queda de Jerusalém, da destruição, só pense na reconstrução da casa, do templo, mas o Senhor não falou uma coisa simples assim, o Senhor quis dar uma visão, um panorama, um entendimento, o Senhor queria que eles subissem mais, além das suas limitações, e nós também queremos, Senhor. Temos muitos desafios, temos a situação do nosso país, temos situações no mundo, tem muitas situações presentes, e nós queremos orar, nós queremos nos colocar diante de Ti. Mas como nós vamos orar se nós não temos realmente essa visão do que o Senhor quer fazer? Muitas vezes nós estamos focando, nos envolvendo em coisas que não são aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor quer que seja o nosso foco principal. Então ensina-nos, Senhor, ajuda-nos a entender o
teu propósito nós pedimos em nome de Jesus. Amém.